Fala galera, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. E o Globo Esporte acaba de cravar que o Flamengo avança na contratação de um reforço para o ataque. O Jorge Sampaoli terá seu primeiro reforço nesse meio de temporada. Flamengo que esse ano não contratou muito bem no começo do ano e deixou para se reforçar agora no meio da temporada. E eu vou estar trazendo essas e outras notícias. Só que eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, apoie o meu trabalho que está só começando aqui no YouTube e deixe o like, comente bastante sobre aquilo que você vai achar desse vídeo, sobre as coisas que o Flamengo, as movimentações do Flamengo nesse mercado de transferência que começará no dia 1º de julho. Ainda tem um tempo até lá. E uma notícia que eu vou estar trazendo aqui é uma notícia muito chata do Fluminense, que está agindo como time pequeno, porque desde que aconteceu o primeiro jogo, o Fluminense tem chorado bastante, o Diniz tem reclamado bastante do Gabigol não ter sido expulso no lance contra o Ganso. Só que ficou claro, a arbitragem viu, os torcedores viram que o Gabigol, ele não teve a intenção de pisar na perna do Ganso. Só que como eles querem puxar pro lado deles e colocar pressão em cima da arbitragem, eles estão dizendo que o Gabigol ele teve um pisão ali intencional no Ganso e que ele não foi expulso porque foi ajudado pela arbitragem, dizendo que o Flamengo teve ajuda e que a arbitragem foi parcial. E uma coisa que eu vou dizer aqui, se tem uma coisa que o Flamengo não gosta, é da arbitragem do Daronco. Ele para muito o jogo, ele não deixa o jogo seguir. E não teve essa tal de arbitragem parcial. É que o Fluminense, quando a sardinha não é puxada pro lado deles, eles choram bastante, porque eles estavam reclamando do rodízio de faltas que o Flamengo fez. Mas, se for ver nos jogos de ida e de volta do Campeonato Carioca, na final do Campeonato Carioca, eles tiveram uma média de 15 faltas por jogo, ou seja, 30 faltas para tentar parar o Flamengo. E olha que o Flamengo não estava bem como eles estavam, tanto é que eles foram campeão em cima da gente. Ou seja, sempre que as coisas não puxarem para o lado deles, eles vão chorar, eles vão reclamar, eles vão fazer burburinho, porque time pequeno faz isso. E essa pressão toda que eles estão colocando na arbitragem, reclamando dos lances, reclamando das coisas, fez com que o STJD analisasse a situação do Gabigol para uma possível penalidade, uma possível, como é que eu posso dizer, uma punição para o Gabigol, caso ele seja julgado e seja condenado nessa questão desse pisão que ele fez no Ganso, que ele deu no Ganso. Mas aí é que tá. O Felipe Melo, muito maldoso, todo jogo ele tem uma entrada forte, todo jogo ele tem uma situação onde ele é expulso ou toma cartão porque ele é um jogador violento, é um jogador velho, é um jogador que não joga mais futebol limpo porque não tem mais físico para isso e não toma punição. Agora o Gabigol, porque pisou no Ganso sem querer, tem risco de ficar de fora do jogo de volta ou de tomar punição de ficar fora de alguns jogos por conta desse chororô deles. Ou seja, se não puxa pro lado deles, eles começam a chorar e reclamar como bebês chorões. E uma notícia muito boa é que o Pedro ele evoluiu no seu tratamento da sua lesão e ele já pode voltar no jogo contra o Corinthians no domingo. Lembrando que o Corinthians não tá bem e o Flamengo vai jogar contra o Corinthians às 16 horas no domingo, jogo que passará na TV aberta. É um jogo muito importante para o Flamengo se firmar no Brasileiro. O Flamengo que perdeu alguns pontos importantes agora no começo do campeonato. E esses pontos eles fazem falta. Ou seja, quando o Flamengo tem a chance de ganhar jogos fáceis, porque hoje em dia o Corinthians está muito mal. O Vanderlei Luxemburgo chegou, não conseguiu fazer o Corinthians jogar bem. Parece que o Corinthians regrediu no seu estilo de jogo. E é uma oportunidade muito boa de conseguir ganhar os 3 pontos em cima do Corinthians, aproveitando que o Corinthians não está bem. E o Flamengo está voltando a encontrar os caminhos da vitória. É muito bom ver o Flamengo evoluindo novamente. Esse jogo contra o Fluminense deixou a gente chateado porque não teve o placar? Sim, porque é o placar que ganha jogo. Mas deixou a gente muito feliz vendo que o time voltou a correr bem, voltou a correr certo
e voltou a ter um bloco de marcação que a gente queria ver, que parasse o Fluminense, e conseguiu parar. Se jogar assim no segundo jogo, vai ser umas oitavas de final muito interessante para o Flamengo e talvez a gente se classifique. Tem esse talvez porque o Fluminense é um time muito bem postado, é um time que está organizado, tem um trabalho que não é um trabalho de 6 meses ou de 5 meses, é um trabalho que já tem um ano, que é o do Fernando Diniz, ou seja, é um trabalho sólido. Então a gente tem que ter cuidado e tem que entrar com o mesmo foco para ganhar esse jogo de volta. E saiu, né, a informação de que o Flamengo avança na contratação de um reforço, que eu falei no começo do vídeo, e abre aspas para o ge.com. Flamengo avança na contratação do atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo e atualmente no Atlanta United, é um time lá da MLS. Eu particularmente não lembro desse jogador aqui no Brasil, é um jogador de 26 anos, mas ele é um ponta direita. O Flamengo é carente ali na posição, porque o Everton Ribeiro jogou muito tempo ali, mas o Everton Ribeiro ele não é muito um ponta, ele é um meio de campo ali que ajuda na criação, ele é um meia atacante, ele não tem esse pique todo para correr, e o Marinho não se firmou desde que o Michael saiu. E o Michael também não era um ponta direita, ele jogava mais pela esquerda, mas como ele jogava pelos dois lados, ele supria aquela falta ali. Então, esse jogador pode ser uma contratação interessante. Eu, particularmente, não lembro dele. Não sei se ele jogava bem, se ele era um jogador de drible, se ele era um jogador daqueles. Tipo o Michael, sabe? Não sei se ele era nesse nível. Mas é reforço, é bem-vindo. Tem uma idade boa para jogar no Flamengo. 26 anos não é velho, é um jogador novo. Um jogador que tem rodagem por times lá de fora, lá, tá jogando na MLS agora. E tem chance de brilhar no Flamengo se for um jogador bom, um jogador focado e que se encaixe no estilo de jogo do Sampaoli. Lembrando que o Flamengo não joga com dois pontas abertos há muito tempo. Esse não é o estilo de jogo do Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga sempre com Pedro e Gabigol. O Pedro tá machucado agora. Mas pode ser uma contratação muito interessante para o Flamengo. Flamengo que precisa de reforços no ataque, no meio de campo, principalmente nas laterais. A zaga ultimamente está tranquila. A zaga teve momentos ruins, com o Léo Pereira jogando mal, Gustavo Henrique que nunca se firmou no Flamengo, mas hoje em dia o Léo Pereira ele se firmou. E o Fabrício Bruno ele joga muito. Infelizmente o Davi Luiz ele caiu de produção. O Davi Luiz sempre foi um ótimo zagueiro, mas também a idade está batendo. E infelizmente ele não está jogando aquilo que ele jogava antes. Mas também é um zagueiro interessante quando está bem. Mas o Pablo ele não se firmou. Então o Flamengo pode ir atrás também na contratação de zagueiros, laterais, atacantes, meio de campo. Eu acho que todos os setores do Flamengo precisa de reforços, reforços importantes que vão preencher bem o time e vão dar sustentação para o resto da temporada. E uma informação aqui muito importante, uma informação sobre o goleiro Hugo Souza, que o time lá de Portugal, o Moreirense, está de olho nele, na contratação dele. Lembrando que o Hugo Souza não está nos planos do treinador. Infelizmente, o Hugo Souza ele foi um jogador que ele começou muito bem ali quando o Flamengo precisou dele em 2020. Ele se firmou nas lesões do Diego Alves e mostrou bastante o seu talento. Ele não era um jogador, um goleiro muito habilidoso com os pés, mas ele sabia defender muito bem. Mas depois que algumas coisas aconteceram, algumas escolhas erradas dentro de campo, algumas coisas extra-campos também, que acabou atrapalhando o Hugo Souza e o seu desenvolvimento no Flamengo e acabou tendo um desgaste com a torcida. E infelizmente ele não conseguiu mostrar mais aquele bom futebol. O Hugo Souza foi muito contestado e acabou se tornando a última opção de goleiros. Aquele goleiro, esqueci o nome dele, eu vou tentar lembrar aqui, se eu não lembrar eu coloco na edição. Tá se firmando agora até no lugar do Santos, porque o Hugo Souza ele não passa a confiança que a gente espera dele. Mas falando também aqui do Eric Pulgar que está se firmando nessa equipe do Flamengo. Eric Pulgar que
tem feito ótimos jogos. Eu vou falar aqui os números dele nesse último jogo contra o Fluminense. Ele teve 4 desarmes, 45 passes certos, ou seja, ele acertou 85% dos passes. E ele teve uma bola longa certa. Ele teve 7 dos seus duelos ganhos. E ele teve uma grande chance clara de gol que ele criou, que foi a bola que ele deu pro Gabigol. Gabigol que saiu de frente pro gol, teve aquela bola na trave, infelizmente a bola não entrou, voltou pro Arrascaeta, o Arrascaeta não conseguiu mandar ela para dentro, mas foi ali um passe muito bom do Eric Pulgar. O Eric Pulgar, ele chegou, ele não se firmou, é normal o jogador não se firmar assim que chega, a não ser que o jogador consiga se adaptar muito bem ao estilo de qualquer time, mas isso é muito difícil. E no Flamengo é assim, o cara, se ele chega, não se firma, já se lesiona, não consegue mostrar um bom futebol, ele cria dúvidas, sabe? E o Flamengo, ele exige muito dos jogadores e daquilo que eles podem entregar. E pelo Eric Pulgar ser um jogador de seleção, ele foi muito cobrado por ele não entregar um bom futebol. Mas que bom que ele está conseguindo se firmar, que bom que ele está conseguindo voltar a mostrar um bom futebol. Ele é um ótimo jogador, tem jogado bem, não tá entrando mais perdido em campo. Gostei do estilo de jogo dele. Claro que o Flamengo vai precisar contratar nesse meio de temporada agora. Precisa de um volante tipo um João Gomes da vida. Só que o João Gomes foi vendido num preço altíssimo e o Flamengo não vai atrás dele de novo. Na minha opinião, o Cuejá seria uma opção boa, porque é um jogador que, por mais que tenha mais de 30 anos, ele ainda consegue ter esse estilo de jogo. Acho que umas 2 ou 3 temporadas daria para ele jogar no Flamengo. Não sei se a diretoria do Flamengo vai atrás dele nesse meio de temporada, mas seria um jogador muito interessante, porque o Flamengo precisa de reforços ali no meio de campo. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Essas foram as notícias do Flamengo para você. Apoie meu trabalho, estou começando agora e seria muito bom, muito importante ter você aqui comigo apoiando esse trabalho que eu estou fazendo com carinho a você e a mim também, porque eu sou torcedor do Flamengo e eu gosto de falar sobre as notícias do Flamengo, sobre aquilo que tem acontecido no rubro-negro mais amado do Brasil. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto. Valeu.